Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler o livro de Números, o capítulo de número 35 e o de número 36. Mas antes de nós entrarmos nesse projeto mais que abençoado, que é o plano anual de leitura bíblica, eu quero que você compartilhe esse vídeo, eu quero que você curta se tem gostado desse conteúdo, que você ative o sininho para que todas as vezes que um vídeo novo subir em nosso canal, você possa ser notificado. Então abençoe outras vidas através desse projeto muito abençoado. Vamos para a leitura do dia de hoje, Números, capítulo de número 35, versículo 1. As cidades dos levitas. Nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio, o Senhor disse a Moisés o seguinte: mande que os israelitas das terras que vão receber deem aos levitas algumas cidades onde esses possam morar e também terras de pastagens ao redor delas. Essas cidades serão dos levitas e eles morarão nelas. As terras ao seu redor serão para o gado, para as ovelhas e para as cabras e para os outros animais. Os pastos ficarão em volta de toda a cidade, numa distância de 450 metros a partir da muralha. Todo o terreno formará um quadrado de 900 metros de cada lado, isso é, medirá a mesma coisa a leste e a oeste, ao norte e ao sul. A cidade ficará no meio e os pastos ficarão em volta. Todo o terreno formará um quadrado de 900 metros de cada lado, isto é, medirá a mesma coisa a leste e a oeste, ao norte e ao sul. A cidade ficará no meio e os pastos ficarão em volta. Deem aos levitas 6 cidades para fugitivos. Se o homem, sem querer ou por engano, matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades. Além dessas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Portanto, o total será de 48 cidades, todas elas com pastos ao redor. O número das cidades de levitas em cada tribo será determinado pelo tamanho do seu território, isto é, dos territórios maiores serão escolhidos um número maior de cidades, e dos territórios menores, menor número de cidades. Versículo de número 9. As cidades para fugitivos. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte: quando vocês atravessarem o rio Jordão para entrar em Canaã, deverão escolher algumas cidades para fugitivos, onde poderá ficar morando qualquer homem que, sem querer ou por engano, tenha matado alguém. Ali ele ficará salvo do parente da vítima que estiver procurando a vingança e não morrerá sem ter sido julgado em público. Escolham 6 cidades para fugitivos, 3 a leste do rio Jordão e 3 na cidade de Canaã. Essas 6 cidades serão de refúgio, tanto para o israelita como para o estrangeiro que morar com vocês, seja só por algum tempo, seja para sempre. Quem tiver matado alguém sem querer ou por engano, poderá ficar ali refugiado. Se o homem ferir uma pessoa com um objeto de ferro, ou com uma pedra, ou com um pau, e causar a morte desta pessoa, ele é culpado pelo crime e será condenado à morte. Quando o parente mais chegado do morto encontrar o assassino, deverá matá-lo. Se o homem empurrar outro com ódio ou jogar alguma outra coisa com má intenção e ele morrer, ou se um homem esmurrar um inimigo e este morrer,
o culpado será morto, pois é um assassino. Quando o parente mais chegado dele, falecido, encontrar o assassino, deverá matá-lo. Mas pode acontecer que alguém, sem querer, empurre o companheiro que era um inimigo ou atire, mas sem a intenção, alguma coisa contra ele. Pode acontecer também que alguém, sem ver, atire uma pedra que venha a cair em cima de alguém e cause a sua morte. Porém, os dois não eram inimigos e quem o matou não fez isso de propósito. Nesse caso, o povo julgará a favor do que matou sem querer e não a favor do homem que era responsável por vingança à morte de seu parente. O povo deverá proteger o homem que matou sem querer, não deixando que ele seja morto pelo parente do homem que morreu. O povo fará voltar à cidade de refúgio para onde havia fugido, e ali o assassino ficará até a morte do grande sacerdote que foi ungido com um azeite sagrado. Mas se em qualquer tempo o homem que matou alguém sair da cidade de refúgio para onde havia refugiado e o responsável por vingar a morte do seu parente o encontrar, ele poderá matá-lo e não será culpado por sua morte. O homem que matou alguém deverá ficar na cidade de refúgio até a morte do grande sacerdote, mas depois poderá voltar para sua casa. Essas ordens serão uma lei para vocês e para os seus descendentes e todos os lugares aonde vocês morarem. Quem matar uma pessoa será condenado à morte, conforme o que as duas ou mais testemunhas disserem. Uma testemunha só não basta para condenar alguém à morte. A vida de um criminoso condenado à morte não podem ser comprada com dinheiro, ele será morto. Também não aceite dinheiro para libertar aquele que tiver fugido para uma cidade de refúgio e que quiser voltar para sua terra antes da morte do grande sacerdote. Portanto, não profanem com crimes de sangue a terra onde vocês vivem, pois os assassinatos profanam o país. E a única maneira de se fazer a cerimônia de purificação da terra onde alguém foi morto pela morte do assassino, não tornem impura a terra onde vocês moram, pois eu também estou no meio dela, eu, o Senhor, vivo no meio de Israel. Números, capítulo de número 36. A herança das mulheres casadas. Os chefes de família dos grupos das famílias de Gileade, descendentes diretos de Maquir, Manassés, José, foram falar com Moisés e com os outros chefes de famílias israelitas, e eles disseram a Moisés: o Senhor Deus ordenou que o Senhor distribuísse a terra ao povo por sorteio. Ele também ordenou que o Senhor desse a propriedade de nossos parentes Zelofeade às suas filhas. Porém, elas casaram com homens de outra tribo israelita. A terra que foi dada a elas deixará de pertencer à nossa tribo e passará a ser da tribo daqueles com que elas casarem. Assim, irá diminuindo a parte que nos foi dada por sorteio. Porém, quando chegar o ano da libertação, a terra delas ficará definitivamente para a tribo daqueles com que elas casaram e não serão mais nossas. Então Moisés, conforme a ordem do Senhor, respondeu aos israelitas o seguinte: os homens da tribo de José têm razão. A ordem do Senhor para as filhas de Zelofeade é essa: elas podem casar com quem quiserem, contanto que seja com um homem da mesma família da tribo de seu pai. Desse modo, as terras dos israelitas não passarão de uma tribo para a outra, pois os israelitas devem ficar ligados, cada um à terra da tribo dos seus pais.
Todas as moças que tiverem terras numa tribo israelita deverão casar com alguém da família da tribo do seu pai. Desse modo, cada israelita herdará a terra do seu antepassado, e ela não passará de uma tribo para outra. Cada tribo continuará ligada à sua própria terra. Então, Macla, Tirsa, Olga, Milca e Noa, filhas de Zelofoade, fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e casaram com filhos dos seus tios paternos. Elas casaram dentro dos grupos de família da tribo de Manassés, filho de José, e as suas terras ficaram na tribo do pai delas. Foram essas as leis e os mandamentos que o Senhor deu ao povo de Israel por meio de Moisés nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio.